Boa tarde. Como habitualmente às sextas-feiras, cá estamos nós convosco, de alma e coração. Sou António Soares Neto e hoje a nossa convidada é Gisela Arnaud, nutricionista. Muito bem-vinda, muito obrigado por estar connosco, Gisela. Obrigada pelo convite, Antônio. E vamos falar hoje sobre a importância da nutrição, não só do ponto de vista nutricional estrito, mas do ponto de vista da importância da nutrição na saúde. Porque já há milhares de anos que se diz que a alimentação é o nosso primeiro remédio, porque na altura ainda nem se usava a palavra medicamento. Hoje às vezes atualiza-se esta frase e diz que a medicação, a nutrição, a alimentação é o nosso principal medicamento, mas às vezes chegamos tarde demais. Eu diria que em toda a saúde geralmente chegamos tarde demais. Cuidamos pouco da saúde, damos pouca atenção à saúde e só damos por ela na sua ausência, na falta da saúde, ou seja, quando a doença se instala, aí é que, ai Jesus, deixa lá ver um profissional de saúde, médico, nutricionista, seja o que for, para psicólogo, terapeuta, seja o que for, para me ajudar, quando eu já não tenho a saúde. E se calhar haveria maneiras, e vamos conversar sobre isso, melhores de fazer a coisa. Gisela, em que é que nós podemos ajudar as pessoas a perceber o que é que a nutrição, o que é que uma nutricionista, o que é que esta disciplina lhes pode dar para a sua qualidade de vida? Porque muitas vezes, na gíria popular, eu acho que há aqui dois grandes obstáculos. Um deles é que eu só vou ao nutricionista se precisar de emagrecer. Exatamente. Não é? É. E o outro é que, eu até sei como fazer. Se eu começar a comer peixe cozido e carne grelhada, está tudo resolvido. Nem uma nem outra é correta e eu gostaria de desmistificar estes mitos. Sim, sim. Bom, a primeira questão aí, né, são dois pontos bem distintos, porque a primeira coisa, o nutricionista, ele não é um profissional que nasceu para ser emagrecedor. Né? Ele não é isso. O que acontece normalmente é que quando nós começamos a fazer um tratamento nutricional e o metabolismo começa a ficar mais equilibrado, aí sim, automaticamente, nós atingimos o nosso peso ideal. Né? Digamos que não deixa de ser importante, quem quer emagrecer, ter um acompanhamento do nutricionista. Mas o acompanhamento do nutricionista não se fica só por esses pacientes. É muito mais vasto. Ou pode ser muito mais vasto. Certo? Exatamente, porque, na verdade, quando nós falamos em alimento como remédio, né, como mencionou, nós precisamos destacar e fazer uma ressalva sobre que tipo de alimento nós estamos a dizer. Porque hoje o que causa causa doenças, a grande parte da população do planeta, onde mais da metade do planeta hoje tem algum tipo de distúrbio metabólico, é justamente o tipo de alimento que se come, o estilo de vida, enfim. Então, quando dizemos os tipos de alimento, eu acho que merece a pena irmos mais fundo nisso. Porque muitas vezes dizemos o tipo de alimento, e dizemos, não, comer fast food faz mal. Digamos, quase toda a gente sabe isso. Mas há muito mais do que isso. E uma das coisas que eu acho que às vezes não há tanta consciência é que quem mesmo tenta comer melhores alimentos, hoje em dia esses alimentos muitas vezes não têm os nutrientes que nós julgamos ter. Eu muitas vezes dou um exemplo, eu não sou nutricionista, só tenho um exemplo, tenho poucos nutricionistas que sabem muito mais disto do que eu. Mas eu muitas vezes dou um exemplo quando falo deste tema. Nós, se olharmos para uma laranja, vem-nos logo à memória a vitamina C. É verdade. Se eu for ao meu quintal apanhar uma laranja madura à minha laranjeira. Só que as laranjas que nós hoje, sobretudo nos centros urbanos, comemos, são laranjas que foram colhidas verdes, conservadas em câmara frigorífica por vários meses, vão para o circuito comercial e depois eu ainda tenho a laranja, se calhar 15 dias em casa, na fruteira. E ao fim daquele ciclo todo, daquela má vida que ela levou, coitada, sem culpa nenhuma, vitamina C que lá está é zero ou perto disso, certo? Eu não diria que é zero, mas aí eu acho que tem uma questão muito importante que falou. Obrigada por ter falado da laranja, porque a laranja é sempre uma grande questão, né? Como mencionou, o remédio
né? Nós sempre dizemos que o que diferencia o veneno do remédio é a quantidade. E a Exato. laranja é um excelente exemplo disso, Sim. porque nós pensamos, bom, a laranja é muito rica em vitamina C, então o que nós fazemos ao pequeno almoço? Damos para as nossas crianças, e muitas vezes até nós mesmos bebemos sumo de laranja ao pequeno almoço. Que é Só que perfeitamente errado. É Eu acho perfeitamente que errado. dizer isso claramente. Beber sumo de laranja é perfeitamente errado. Exatamente. Qualquer sumo é perfeitamente errado. Ah, mas Gisela, isso é um sumo de laranja, é um sumo de fruta, peguei do meu quintal. Mas e a quantidade? Claro. Comer laranja, nós estamos a comer a vitamina ali na matriz dela, da natureza. Temos fibras, temos todos os nutrientes ali quando bem cultivadas, quando lá estão, sim. Outra coisa é nós espremermos 3, 4, 5 laranjas muitas vezes, fazemos um copo de laranja e onde só temos ali açúcar e Tem um excesso de frutose. açúcar, porque não comemos uma laranja, bebemos 4 ou 5, até o açúcar de 4 ou 5 laranjas, e a fibra da laranja deita Foi toda deitada fora e pronto. E aí já não temos mais nada de bom que nos sirva ali. É importante pela ingesta de fibra em si e para segurar o açúcar a entrar em circulação, que é uma coisa que também as pessoas às vezes não têm essa noção, que acontece muito no sumo, não é? É que se eu comer a laranja, a própria fibra da laranja faz com que aquele açúcar vai entrar em circulação de uma forma relativamente mais lenta do que se eu beber o sem açúcar dúvida. em sumo. Sem Se eu beber dúvida nenhuma. shot, é quase um copo de água com açúcar aromatizado, digamos assim, que eu estou a beber, Exatamente. e vai estabilizar perfeitamente os níveis de açúcar e de insulina circulantes, e está aquele dia todo estragado em termos metabólicos. Porque o açúcar especificamente é um outro grande problema do nosso tempo, Certo. né? Não é demonizar este ou aquele alimento, é justamente falar sobre quantidades Certo. de alimentos, porque de determinadas substâncias como o açúcar, hoje, não hoje, há muitos anos que se sabe e ainda hoje se pesquisa muito sobre o mecanismo que torna o açúcar uma adição, né? Hoje grande parte... Uma droga. Então, é uma droga que atua lá no cérebro. Exatamente. De forma a liberar neurotransmissores relacionados ao prazer, ao bem-estar e tudo isso, quanto mais nós consumimos, mais doentes nós vamos ficando, mais adictos nós vamos Exato. ficando. Exato. E aí o que acontece? Mas tudo bem, eu não ligo para isso, eu não ligo para ganhar peso, né? Alguém poderia me dizer isso. Mas o problema é que isso gera distúrbios no nosso metabolismo. E é aí que grande parte das doenças crônicas do nosso tempo começam. Nesse distúrbio metabólico, pequenas coisas que vamos fazendo no nosso dia a dia. Todo um processo inflamatório, a microinflamação orgânica aumenta com essa ingesta major de açúcar, e a inflamação é um terreno propício ao desenvolvimento das patologias. Temos o nosso organismo a jeito, preparado para crescer o que nós não queremos que cresça. Não é? Esta inflamação de base, que é uma inflamação subclínica. Também é importante dizer isto. As pessoas muitas vezes falam em inflamação e dizem, mas inflamação é quando tem aquele processo inflamatório nos dentes, nos ossos, no tecido. Uma inflamação é. Não, isso é um processo de inflamação pontual, de pico inflamatório. Coisa diferente é os níveis basais de inflamação estarem ligeiramente aumentados, que nem sequer se detectam em análises clínicas, nomeadamente nas análises mais triviais, e isso faz com que haja toda uma predisposição ao desequilíbrio orgânico. Está a jeito para, eu costumo dizer, é um bocadinho como ter um terreno. Eu ter o terreno adubado e não fazer lá nada. Quer dizer, se eu adubo o terreno e não preparo o terreno e não planto lá nada, vai crescer a erva daninha. É um bocadinho esta a ideia, não é? Exatamente. E isso é um ponto também muito delicado de nós falarmos, porque o nutricionista tem como função principal a educação nutricional. Tudo que os nossos pais e nossos avós nos deseducam durante a infância, come tudo que eu lhe dou um gelado, come tudo que ganha um pedaço de bolo, vem aqui na casa da vovó que eu vou fazer um bolinho gostoso. E aí, depois crescemos, temos distúrbios metabólicos e depois
temos que correr atrás disso e temos que consertar isso. Porque, na verdade, quando nós falamos nessa inflamação, que não é a inflamação aguda, que necessita de um atendimento médico imediato, enfim, de coisas desse tipo, quando falamos nessa inflamação que mencionou, essa subclínica, ela começa justamente por uma tentativa do corpo de equilíbrio, né? Tem muito açúcar sempre no sangue e aí o pâncreas tem que produzir insulina e aí a insulina, a célula começa, a célula diz, não quero mais, eu estou bem, eu não quero mais, não preciso de mais glicose aqui dentro da célula e aí o pâncreas entende isso, entende que precisa estar ali a produzir mais insulina. Resistência, que é precisamente excesso de insulina circulatória e que é a principal causa da diabetes tipo 2. As pessoas, por vezes, têm a noção que a diabetes tipo 2 é falta de insulina. Não. A diabetes tipo 2, a grande maioria dela, é excesso de insulina circulante, mas que a célula não tem capacidade nem tem necessidade de aproveitar. O que acontece com o tempo é que quando há a falência pancreática, né, quando há a falência dessas células beta-pancreáticas, que são os responsáveis pela produção da insulina, aí sim começamos a precisar de insulina, porque o pâncreas também dá um basta. Mas essa não é tipo 2, essa é tipo... Não, essa é tipo 2. Essa é tipo 2. A tipo 2 pode acontecer, ir à falência pancreática, mas é muito raro. Nós temos neste momento, estima-se, à volta de, se calhar, 2 milhões de diabéticos tipo 2 em Portugal, porque estima-se que esta percentagem andará à volta dos 15% a 20% da população, e a grande maioria, 90 e tal por cento delas, não tem falência pancreática. No início não mesmo, tanto que o tratamento eleito para isso é alimentar. Né? Não é medicamentoso. E o tratamento inicial, ela é uma doença totalmente irreversível. E mesmo pessoas, e eu conheço várias, com anos e anos de diabetes tipo 2, e é preciso aqui referir que é tipo 2, que em determinado momento fazem um acompanhamento com uma nutricionista mais rigoroso e mais individualizado, mais pormenorizado para o seu caso, que resolvem e conseguem até vir para as insulinas para níveis normais ou perto de normais só com a alimentação. Alimentação e estilo de vida, né? É importante dizer que também a alimentação não é um milagre, né, que vai resolver todos os problemas. A atividade física, por exemplo, ela aumenta a sensibilidade da membrana celular. Então, mesmo os diabéticos que usam insulina, os diabéticos tipo 1, quando fazem atividade física, eles têm que diminuir a quantidade de insulina porque a sensibilidade... Qualquer diabético, seja o qual for, fazer atividade física. Sim. Por quê? Porque a saúde, tudo começa na nossa membrana celular, porque as células, né, nossas células saudáveis que vão formar os nossos tecidos e que vão formar os nossos órgãos. Se a célula não está bem, se a membrana celular não está bem, todo o resto não vai estar. Se a permeabilidade da membrana não deixa que entre e sai da célula as coisas como devem de entrar e sair, os nutrientes, fluxos, tudo isso está comprometido, não é? Eles não conversam, porque no nosso corpo tudo conversa. Imagina, são trilhões de células e trilhões de bactérias que precisam estar em perfeita harmonia. Imagina, muitas vezes na nossa casa não conseguimos estabelecer essa harmonia com poucas pessoas. Imagina esses trilhões de seres. Não deve ser fácil harmonizar toda essa situação. E para que isso aconteça, nós precisamos estar com tudo equilibrado, com todos os nutrientes bem entendidos e a comunicação. Porque é que um dos maiores problemas hoje é o distúrbio do mecanismo fome e saciedade. Porque o açúcar, de volta ao açúcar, ele atua diretamente no nosso córtex pré-frontal, na nossa amígdala, no hipotálamo, que são todos centros que são extremamente necessários para que nós tenhamos controle do mecanismo fome e saciedade, ou seja, nós produzimos as hormonas da fome quando o corpo precisa comer, né? Nós produzimos grelina, que vai nos dar mais fome, e assim por diante. Se nós temos uma interferência aí, nós não sabemos mais o que é fome e o que é saciedade.
Exatamente. Nós confundimos sono com fome, sede com fome, cansaço com fome. Quer ver outra coisa que também tem... Eu acho que o nutricionista entra muito fortemente é quando nós avaliamos preventivamente os marcadores metabólicos, né, que nós chamamos, nós fazemos análises ao sangue, e isso também uma questão que precisava ser mais discutida aqui em Portugal, porque é muito importante porque o paciente, ele não vai ao médico... Não tem autonomia. Não temos autonomia. Não, nós temos autonomia para pedir as análises, mas os seguros não. Os seguros não coparticipam. Sim, eu estou a dizer dentro do Sistema Nacional dentro do de Saúde, Sistema Nacional de Saúde. Eu dependo de um médico para olhar o meu pedido. Portanto, ao seu paciente, precisa de um suporte analítico para trabalhar melhor, pode prescrevê-lo, mas ele terá que ir à sua conta fazer as análises ao laboratório. Exatamente. Tem que pagar todo. Portanto, se ele tiver, e todos temos, não é, ou o Seguro de Saúde ou o Sistema Nacional de Saúde, a prescrição do nutricionista não é válida dentro do Sistema Nacional de Saúde ou dentro ou mesmo dentro dos seguros. Sim, porque o que acontece? Os pacientes que eu estou acompanhando anualmente, por exemplo, já tratei, já dei alta, e esse paciente vem anualmente e fazemos as análises. Assim eu consigo ver o pequeno distúrbio que começa a acontecer. Eu começo a ver a doença, o diabetes acontecer quando começam a ter pequenos distúrbios Ainda não há sintomatologia. E não é, exatamente, muito antes. Não é só a glicemia aumentada, por exemplo, porque a glicemia, ela vai ficar sob controle até que a insulina dispare. Então, muitas vezes, eu peço insulina e o médico assistente fala, mas desculpe lá, por que a nutricionista quer saber da insulina, se a sua glicemia está boa? Porque a glicemia vai continuar boa e a insulina vai continuar a subir. Vai continuar a subir até que a glicemia dispare. Então, é muito importante esse acompanhamento inicial, porque é a mesma coisa... Imagina, estamos sentados na varanda de casa, vendo um foguinho ali acontecer, uma fumacinha, e não vamos fazer nada? Não, nós vamos lá ver o que está a se passar e vamos evitar que o incêndio aconteça. E na saúde não acontece dessa forma. Há uma frase que eu li de uma coisa que a Gisela escreveu, que compara com o que hoje a maioria das pessoas fazem. O dentista, não ficam à espera que caiam os dentes todos para ir ao dentista, não é? As pessoas vão ao dentista de forma preventiva, cuidar dos seus dentes para que não caiam. E era isto, digamos, que eu acho que a Gisela também gostaria que o comum do cidadão fizesse em relação à nutrição. Eu diria em tudo o que é saúde. Não é? É muito mais fácil, mais barato prevenir do que remediar. Muito mais barato para o Sistema Nacional de Saúde, porque, imagina, o paciente, ele não consegue identificar se ele está diabético, se o colesterol dele está alto, ele não sabe disso, mas ele sabe que ele está começando a ganhar peso, por exemplo. As mulheres, os homens, lá por volta dos 40, 45 anos, sabem que a calça começa a ficar um pouquinho apertada, alguma coisa está a se passar ali que não está muito bem. Então, a primeira porta que esse paciente vai bater é a porta do nutricionista, porque ele vai pensar assim, bom, preciso fazer aqui qualquer coisa para recuperar o meu peso, para caber nas calças. Eu não tenho que ir comprar roupa nova. Exatamente. E agora, ele chega e eu não posso pedir as análises? Eu não posso ver? Porque uma das coisas importantíssimas que são anteriores a todas essas doenças é uma coisa que se chama síndrome metabólica. Sim. A síndrome metabólica, ela começa... É chamada uma síndrome porque são várias distorções que acontecem, né, no nosso sistema metabólico. E essas distorções, elas começam pequenininhas. E quando elas se juntam, quando eu começo a ver, a glicemia está alta, a circunferência da cintura aumentou um pouquinho e a pressão começou a subir, tem aqui alguma coisa acontecendo, vamos tomar uma providência. A Gisela, portanto, está em Portugal há alguns anos já, mas já exerceu no Brasil antes de ser em Portugal. Sim. Portanto, no Brasil o sistema é diferente. O nutricionista pode ir aos seguros
e ao sistema de saúde as análises? Sim, é uma briga, foi uma grande briga da nossa ordem dos nutricionistas. Nós pedimos muito mais análises, nós prescrevemos, o que agora também aqui é possível em Portugal. Nós podemos prescrever determinados não medicamentos, mas determinados suplementos, combinações mais personalizadas, porque o meu trabalho é extremamente personalizado. Eu não posso simplesmente prescrever, eu sei que o meu paciente está ali a precisar de vitamina B12. Né? Só que, por acaso, eu não tenho a combinação que eu preciso, né? De vitamina B12, ácido fólico, ou só B12, ou só ácido fólico. Então, eu consigo fazer essa manipulação aqui nas farmácias que fazem isso. Mas, voltando ao Brasil, nós temos muito mais autonomia de pedir. Nós normalmente trabalhamos em equipes multidisciplinares. Então, eu trabalhava lá em hospital, então... tínhamos sempre conversas e eu podia pedir, obviamente, no hospital que eu atendia. Mas aqui, nem dentro de um hospital. Eu vou precisar sempre que um médico, passar por um médico, né, antes que aprove. E isso não é uma discussão, quem é melhor, quem é pior, não é nada disso. Não é uma discussão corporativa. É uma discussão de juntar esforços dos nutricionistas, dos médicos, dos psicoterapeutas, de todos nós para cuidar daquele paciente. No fundo, é o essencial, é cuidar da pessoa. Cuidar preventivamente para evitar essa pessoa, depois que ela ficar doente, ela vai estar de baixa. Ela vai ter que ir ao hospital várias vezes, ela teve uma falência renal, ela vai ter que fazer hemodiálise, ela vai precisar de insulina, ela vai precisar de medicamento. Se ela está com colesterol alto, ela vai ter dores articulares, ela não vai trabalhar como deve ser. São inúmeras consequências. E custos indiretos são exorbitantes. Que vão acabar caindo no Sistema Nacional de Saúde. Eu acho que as políticas e os políticos só vão olhar para a saúde preventiva e valorizar a saúde preventiva porque vão ser obrigados a fazer isso por uma questão de gestão financeira. Exatamente. É? Porque prevenir é muito mais barato que curar e o custo, quer direto, quer indireto, muitas vezes também é preciso perceber que quando a doença se instala, há um déficit muito grande do próprio ser, da própria pessoa. Não é? Há doenças irreversíveis. Não é? Exatamente. E esse custo, quer os diretos, quer os indiretos, são tão astronómicos que eu acho, não sei quando, mas acho que há de haver um dia em que os políticos, e a política de uma forma geral, vai ter que olhar para isto e valorizar mais esta atitude preventiva, mais os profissionais de saúde que atuam nesta linha preventiva, que cuidam mais da saúde e não se dedicam só a tratar da doença. São coisas diferentes e é muito importante, eu repiso muitas vezes isto, são áreas totalmente diferentes. Uma coisa não quer dizer que não possam ser feitos pela mesma pessoa. Uma coisa é cuidar da saúde, é a pessoa estar saudável e ter boas práticas e acompanhamento por profissionais de saúde para se manter saudável. Coisa diferente é a pessoa não ligar nenhuma e um dia adoece e vai a um profissional de saúde dizer: ai Jesus, ajude-me lá agora a recuperar. Exatamente, o que aconteceu? Exatamente isso. Todo esse trabalho. Quer ver uma outra coisa que é muito comum acontecer? A pessoa chega no consultório e fala assim: doutora, eu tô com cansaço. Eu tô com um cansaço tão grande, eu já não me lembro mais de nada, minha memória já não funciona mais, já não lembro mais de coisas básicas. E aí, o que a pessoa pensa? Tá cansado, então vai lá, tira aí uns dias de férias. Não, muitas vezes é só falta de vitamina B12. Não tem nada a ver com as férias. E isso, hoje, a demência precoce, a demência está a começar cada vez mais cedo e muitos estudos têm conduzido ao fato de que a falta de vitamina B12, porque ela é muito importante para o nosso desenvolvimento celular. É quase nenhum alimento. E aí aquele ponto que disse por que é que hoje os alimentos de origem animal não têm mais a quantidade de vitamina B12? Por quê? A vitamina B12 ela é produzida dentro do animal, né? Dentro do intestino e tal, dentro do sistema digestivo dos animais.
O que acontece hoje é que o animal ele não é mais alimentado com ervas, ele não é mais criado solto, Claro. com algumas exceções, obviamente, mas eles são criados com ração. Claro. E essa ração não desenvolve o mesmo tipo de bactérias que são necessárias para a produção de vitamina B12, por exemplo. Claro. Né? Assim como acontece conosco. Então, mesmo as pessoas que hoje se alimentam de uma forma bem ampla, né? Não tem restrição alimentar, comem carne, peixe, frango, ovos, enfim, não tem nenhum tipo de restrição, ainda essa pessoa vai ter deficiência de B12 muito provavelmente. Sim, porque não há, digamos, na natureza, digamos assim, nos alimentos que nós aportamos, não temos esse aporte de B12 que tínhamos há algumas décadas até, B12 e de outras, não é? Exatamente. E essa Os doença... terrenos estão muito esgotados. A própria terra onde se cultiva as coisas hoje estão muito esgotadas. Exatamente. Por exemplo, em Portugal, existe um déficit muito grande de selênio no solo português. Então, grande parte da população tem deficiência de selênio. Existe uma questão genética que ainda está sendo estudada. Eu não tenho esses dados, não tenho números para dar, mas li um estudo recente sobre isso, de que existe também uma questão genética europeia e em Portugal, obviamente, que tem uma dificuldade maior em produzir a vitamina D. Sim. Então, também, no consultório, eu diria que 90% das pessoas têm déficit, embora seja um país, acho que mais ensolarado da Europa, ainda assim as pessoas têm deficiência. Essa discussão começou, sobretudo, em 2017, num estudo grande que foi conduzido por investigadores franceses, que era um estudo transversal a toda a Europa, em que se monitorizou como é que a população europeia estava em termos de vitamina D. E a primeira leitura foi uma leitura que espantou toda a gente. É que era mais ou menos transversal déficit de vitamina D pela Europa inteira. Quando, digamos, as pessoas estavam à espera que os países nórdicos apresentassem um déficit maior de vitamina D do que os países ibéricos, que os países do Sul. E tal não se verificava no estudo. Houve mesmo pessoas que puseram em causa o próprio estudo e aquilo andou em discussão ali muito tempo e em muitos países, porque ninguém estava à espera daqueles resultados. E isso gerou precisamente as pessoas a aprofundarem mais e perceberem. O que é que se concluiu basicamente? É que é verdade, nós temos mais sol do que os países nórdicos. Agora, também é verdade que nós aqui, a maioria de nós hoje trabalha dentro de um escritório, pode estar um sol maravilhoso lá fora, mas que eu não faço exposição solar nenhuma. Não é? É verdade. E faço a mesma que se calhar ou ainda menos que o nórdico. Não é? Não faço mais. Não é? E o que era suposto é que a minha exposição solar no sul, em Portugal, em Espanha, mesmo em França, fosse maior do que uma exposição solar do meu congénere dinamarquês ou norueguês ou alemão. Não é. E no Brasil também não é diferente. Eu trabalho num escritório como ele trabalha. Nós hoje trabalhamos em ambiente fechado, Sim. o sol está lá fora, nós chegamos, se calhar, às 9 da manhã ao escritório, o sol ficou lá fora e saímos às 6 da tarde e o sol já está a pôr. E entramos no carro que está dentro da nossa garagem Exatamente. e vamos trabalhar, não andamos muito na rua, não saímos nem, se calhar, nem para almoçar. Exatamente. Né? Assim, a exposição solar é mínima. Assim. Exatamente. E também aí entra outra questão, outra discussão com os dermatologistas, porque se usarmos proteção solar também não há incidência dos raios solares necessários para a produção da vitamina D. E aí ficamos aí a patinar, né, nessa história toda. Todos nós devíamos ter uma exposição solar verdadeira, estar ao sol, nas horas em que se pode estar ao sol, portanto, nas horas da manhã, é ali cerca do meio-dia, e depois nas horas da tarde, a partir ali das 4h30, 5 da tarde. Mas todos nós, diariamente, devíamos ter pelo menos meia hora de exposição solar, digamos, para fazer a fotossíntese. Exatamente. Para gerar a nossa vitamina D, né? É isso que nos falta, não é? É isso que nos falta. Pois, e é isso. Eu acho que o poder do nutricionista é muito grande nesse aspecto, voltando à questão de que é o nutricionista que vai ensinar o paciente, vai mostrar para ele. Porque o dia que eu entendi o efeito que o açúcar estava a provocar no meu cérebro,
Me fez. Há muitos anos, eu era uma formiga, adorava comer açúcar. Mas isso transformou o meu entendimento. O açúcar às vezes está em muito mais alimentos que aquilo que nós julgamos. Exatamente. Não é? Está nos remédios, está em grande parte dos alimentos. E quando não é açúcar, porque uma outra coisa do mercado dos alimentos, né, que engana muito a população a dizer sem açúcares adicionados, sem adição de açúcar. Entretanto, aquilo é gostoso, aquilo é docinho, e aí vamos lá ver, tem sucralose, tem xilitol, maltitol, eritritol, tem lá um adoçante álcool, né, que faz muito mal às pessoas. Por que que hoje todo mundo não, mas grande parte da população também tem distúrbios gastrointestinais? Grande parte dos meus pacientes apresenta, ou são muito obstipados, ou tem diarreia o tempo todo. E não se sabe, muitas vezes é uma balinha. Isso já me aconteceu. Um paciente, ele comia uma balinha todos os dias depois do jantar. Uma bola é aquilo que nós chamamos de um rebuçado. Um rebuçado, exatamente. E ele começou a comer e começou a ter distúrbios gastrointestinais e não associou a nada daquilo. Claro. E aí começou a comer muito daquilo. Ficou viciado naquela tal rebuçado. E quando identificou, eu falei, me traz tudo, que eu tenho mania de pedir para os meus pacientes me trazerem fotos de rótulos para ver lista de ingredientes e tal. Faz parte da educação nutricional. E aí vi lá, tinha xilitol, tinha eritritol, extremamente que provocam diarreia. Claro. Extremamente irritantes para o intestino. Primeiro que eles não são absorvidos para a nossa corrente sanguínea. Então, eles provocam ali uma diarreia quase que imediata para muitas pessoas. São resíduos e depois o organismo se vê com muita dificuldade de os libertarem, ficam realmente a fazer um desequilíbrio dentro do intestino diabólico. Exatamente. Há muito isso. E aí, quando começamos a ter esse tipo de distúrbio, o nosso intestino começa a ficar irritado, né? Como mencionou, essa questão dessa inflamação subclínica que nós não vemos, o nosso intestino começa a ter buracos. Ele começa as funções intestinais, que são de determinar quem entra e quem não entra no nosso corpo, né? Porque é o intestino que faz isso. A gente acha erradamente que muitas vezes a comida entrou pela boca, está dentro do corpo. Não está. Muitas vezes entra e sai nas fezes exatamente como entrou. Então, para que esse processo de absorção seja feito da forma correta, o intestino tem que estar impecável. Claro. E todos esses alimentos... Então, nós somos um sistema, não dá para separar uma coisa da outra. Essa questão, de novo, do diabetes tipo 2. Hoje... chama-se até de diabetes tipo 3, está se fazendo uma associação do Alzheimer, porque o mesmo que acontece em todas as células do corpo, seria estranho se não acontecesse no cérebro. Claro. Essa mesma falta de nutriente, essa mesma irritação que acontece com todas as nossas membranas está acontecendo no nosso cérebro. Claro. E toda essa confusão. Então, é tão importante essa integração mesmo para a saúde das pessoas. Uma coisa, Gisela, que eu acho importante passar muito a quem nos ouve é que o nutricionista pega naquela pessoa e ajuda aquela pessoa. Às vezes as pessoas estão menos informadas, porque a nutrição evoluiu muito também nos últimos anos, como todas as ciências. Mas há muita gente que diz, eu faço, por exemplo, faço um plano e dá para a vida toda. Ou... Não é assim. Não é assim. Isso é uma grande questão, né? Porque eu, desde a escola, eu me lembro da escola de nutrição, que aquilo não fazia nenhum sentido para mim. Como é que esses cálculos são feitos para todo mundo igual? Se cada metabolismo é tão individual. Por isso se chama individualidade biológica, porque é só minha, é só sua, é só de cada um. Então, a primeira coisa que precisa ser feita antes de eu fazer um plano alimentar para quem quer que seja, eu preciso estudar o metabolismo dessa pessoa. Como é que isso funciona? E nós temos ferramentas para isso, né? Então, a partir do momento, eu sempre falo isso para os meus pacientes, não espere de mim isso, eu posso ajudar a planejar, a planear as refeições, a planear a cozinha, eu faço um trabalho que envolve tudo isso. Agora, fazer um plano alimentar, isso vai acontecer quando essa pessoa tiver alta,
E nós dois aqui construímos juntos isso, certo? O que para o Antônio é essencial, sentido, o que faz sentido. Não adianta eu dizer para o Antônio, isso aqui é o ideal, e te entregar e pronto, tá bom, próximo paciente. Isso não existe. Não existe uma fórmula. Não existe, mas eu acho que ainda existe muito na mente, na cabeça das pessoas, que é isso que o nutricionista faz, e eu acho que é preciso desmistificar isso. E também, eu diria que se calhar ainda há alguns nutricionistas que é isso que fazem. Sim. Infelizmente, as pessoas saem da escola de nutrição muitas vezes com essa ideia, porque ainda se ensina a fazer dessa forma. Às vezes eu brinco, eu falo, olha, eu não sei cozinhar nada, né? Como assim? Nutricionista não sabe cozinhar? Não, é brincadeira. Lógico que eu sei cozinhar. Para mim, mas o fato de ser nutricionista não significa que eu sou uma excelente cozinheira. Eu não sou uma especialista, eu não sou uma chefe de cozinha, né? Eu não estudei cordon bleu. Exatamente. Né? Também é preciso dizer que essa é a diferença e é a mais-valia dos nutricionistas. Os nutricionistas têm um curso superior e andaram uma série de anos tirar a licenciatura em nutrição. Contrariamente ao comum dos cidadãos que sabem umas coisas sobre alimentos e mesmo a outros profissionais de saúde que também não são nutricionistas. Não têm, portanto, o conhecimento técnico, não é? Quer dizer, a maioria dos cursos, nomeadamente cursos na área da saúde, não têm sequer disciplinas de nutrição e os que têm podem ter um semestre, não é? Portanto, obviamente não estão habilitados a trabalhar com a personificação e com a profundidade que o nutricionista pode trabalhar com o paciente. Exatamente. O que acontece é o quanto que nós saímos da faculdade, né, da licenciatura, o quanto nós sabemos sobre o metabolismo humano? Nada. Nada. Aliás, foi uma das razões que me trouxe a Portugal, porque eu queria estudar metabolismo humano e encontrei aqui o mestrado que fez sentido para mim. Né, onde nós pudemos estudar todos esses mecanismos metabólicos que são importantíssimos. E inclusive, saber o que é que interfere positiva ou negativamente, o que estimula o nosso metabolismo, o que atrapalha. Né? Então, tudo isso é super importante. E isso deveria estar na graduação, não deveria ser um extra, né? Porque isso é fundamental. Mas também é importante em todas as áreas do conhecimento. Eu, há 20 anos, houve uma altura em que eu fui professor universitário. Eu nunca fui professor universitário de raiz, digamos. Eu sempre dei algumas aulas a convite, mas uma das coisas que eu dizia muito aos meus alunos, é das primeiras coisas que eu dizia: uma licenciatura é uma licença de aprendizagem. E isto é muito importante, todos nós, seja qual for a nossa área, percebemos. Porque a pessoa que julga que tem uma licenciatura e que tem o saber... E pronto, acabou. Está profundamente errada, não é? Eu comparo muito a licenciatura à carta de condução. Não é? Eu, quando me dão a carta de condução, deram uma autorização para eu começar a conduzir e vou aprendendo com a condução. Eu sei muito pouco de condução. Está perfeito, é isso mesmo. Eu, quando tenho uma licenciatura, seja em que área for, é a mesma coisa. Eu tenho algumas luzes sobre aquilo e deram-me uma permissão, deram uma carta de permissão para eu poder aprender, aprofundar mais, estudar mais sobre a coisa. Quem acha que com a licença, seja em que área for, tem ali o saber... Mas o que acontece hoje é que até com essa facilidade toda da circulação de informações de redes sociais e tudo, todo mundo se acha nutricionista. Todo mundo se acha. Chegam muitos pacientes para mim que não tiveram resultado nenhum, mas digam, porque o PT, a pessoa da academia, me mandou tomar isso e aquilo, me deu aquilo, outro. Muitos médicos que nunca tiveram nutrição na faculdade, a maioria não tem, acho que, 7 horas de nutrição durante toda a graduação de medicina. E todo mundo acha que é muito simples, né, fazer isso. E não é. Não é. Porque o alimento, ele é um interferente químico no nosso corpo. Por exemplo, o mesmo alimento tomado numa combinação diferente é diferente. O mesmo alimento tomado a horas do dia diferente é diferente.
A ordem em que nós comemos os alimentos tem um efeito diferente. O horário que nós comemos, isso é fundamental. Nós temos o ciclo circadianos, que isso é importantíssimo. Todo mundo acha que é moda, essa coisa de não comer à noite. Não é moda. O nosso corpo está se preparando para dormir. Né? E aí vamos lá e botamos alimentos. Isso tudo. Uma coisa que nós nos esquecemos, porque os nossos antepassados sabiam isso perfeitamente. Acabou a luz, é hora de dormir. Exato, porque quando nós vamos ver relatos históricos de há 100, 150, 200 anos, as pessoas tomavam uma refeição muito cedo, não é? Faziam o almoço, aquilo que chamavam o almoço, é aquilo que nós hoje chamamos mais ou menos o pequeno almoço. O jantar era uma coisa logo ali no uma início sopinha da tarde, lá pelas 4 horas. Exatamente, e terminava. Não é? Antônio, só olhar, eu costumo pegar fotos antigas, né, de família e tal, e costumo pedir isso aos pacientes. Sim. Vá lá olhar a foto dos seus bisavós. Não tinha ginásio naquela altura, ninguém pensava em fazer dieta, alimento diet, alimento light. E as pessoas eram magríssimas. Magérrimas, né? E por quê? Além de que o estilo de vida era outro, as pessoas andavam muito mais, as pessoas se mexiam muito mais, mas existia uma outra forma de se alimentar. Não tinham tantos alimentos processados. Se nós pegarmos ali o pré-Segunda Guerra, né? Não tinham todos esses alimentos processados, todas essas alterações genéticas pelas quais os alimentos passaram, principalmente trigo e milho, alimentos que estão presentes em tudo. Eu digo muitas vezes isto, o trigo, se eu pedir a uma pessoa qualquer comum para imaginar um campo de trigo, na sua imaginação, a pessoa vai imaginar uma coisa que é um campo bonito, com um trigo com cerca de 1,5 m, 2 metros, ali a esvoaçar, muito bonito. E hoje, o que ele vai ver? Um campo de trigo hoje para ver se alguém encontra um campo de trigo. É o trigo anão. É o trigo anão, que foi feito justamente para produzir mais e não quebrar. Exatamente. Né? Porque se ele fosse tão produtivo como se quer, como a indústria pretende, ele ia partir, ele ia quebrar. E temos uma coisa que é, hoje, no trigo, isso é importantíssimo, que é, há uma manipulação genética enorme, para que o trigo, produzido logo na própria semente, tenha muito mais glúten. Porquê? E é preciso também perceber porquê. Porque quem é o cliente, quem faz a farinha, as fábricas de farinha, quem é o cliente dele? São os padeiros, os panificadores. E o panificador quer uma farinha que se trabalhe bem, que seja fácil de trabalhar. E o que é que faz com que a farinha seja fácil de trabalhar, fácil de moldar? O glúten. Exato. Portanto, uma farinha cheia de glúten é muito mais, quer dizer, qualquer padeiro faz um pão mais bonito, trabalha melhor, tem menos trabalho a amassar o pão. É isso que eles querem. Portanto, quanto mais glúten tiver, mais fácil para o padeiro, que é o cliente da farinha. Não, e também o glúten, ele passa por ser um dos alimentos mais produtivos e mais rentáveis do mundo, ele, assim, por metro quadrado, ele rende muito dinheiro. Então, ele passa por toda sorte de questões, de avaliações. Então, deu uma peste X, então eu vou desenvolver um trigo que seja resistente àquela peste. E assim sucessivamente, as coisas vão se modificando. E aí o nosso corpo não reconhece aquilo como alimento. Ele não reconhece. Eu tenho um episódio que ainda me lembro, isto foi há mais de 20 anos, eu nem sei porque é que estava naquela conferência, sinceramente já não me lembro, mas estava numa conferência e sei que a palestra era um senhor, possivelmente até já não está vivo, porque já foi há mais de 20 anos, o senhor já tinha uma idade avançada, que era um investigador que dedicou toda a sua vida ao desenvolvimento do arroz. O senhor estava a apresentar o trabalho da sua vida, quase, naquela palestra, naquele congresso. E, basicamente, o senhor estava muito satisfeito porque trabalhou 20, 30, 40 anos, já não me lembro quantos, no desenvolvimento do arroz e conseguiu, ele, seus pares, conseguiram que o arroz desse, já não me lembro, não sei os números, o arroz dava, vamos imaginar, X quilos por hectare, passou a dar 3 vezes mais. Se o arroz
tinha um nível de resistência às pragas e às intempéries, passou a ser muito mais resistente. E o senhor achava o trabalho dele magnífico, porque ele hoje tinha um arroz que dava muito mais por hectare, muito mais quilos por hectare, resistia muito mais às intempéries e resistia muito melhor às pragas. Uhum. Epá, e eu depois sinceramente até me arrependi de ter falado, mas saiu. É daquelas coisas que eu não os pontos foram espontâneos. Não confrontar o senhor, mas eu depois só lhe fiz uma pergunta que eu acho que ele nem percebeu bem o que eu estava a perguntar. Depois só lhe perguntei, senhor professor fulano de tal, tudo bem, é maravilhoso o que o senhor apresentou, mas alguma vez o senhor parou e se perguntou o que é que esse arroz faz dentro do organismo de quem o come? É. Mas eu acho que o senhor nem percebeu bem o que é que eu estava a dizer. Não é? Mas a questão é esta. Isso é importantíssimo. Para o agricultor, eu produzia X quilos e agora produzo o dobro por hectare. Havia uma intempérie e a colheita ia toda abaixo, agora não vai. Havia uma praga e a praga entrava no arrozal e agora não entra. Maravilhoso. Agora, o problema é quando eu como o arrozinho, o que vai acontecer? Prato, o que é que vai acontecer no meu intestino? Uhum. Não é? Exatamente. Isso é muito importante. Ficou lá sem saber. Assim. Né? Mas é porque quando citou essa questão da inflamação subclínica, o que é importante perceber é que quando o nosso corpo, como é que ele trabalha com a inflamação, né? Tudo que entra no nosso corpo, que ele entende que é um invasor, um vírus qualquer, por exemplo, Exato. ele ativa todo o sistema imunitário, Exatamente. certo? Então ele gera ali uma inflamação. Claro. Quando nós comemos esse tipo de alimento, né, que muita gente fala, mas doutora, isso é moda. Essa questão de glúten, de não comer glúten é moda. Depende do glúten que você coma. Muitas vezes na Itália você vai encontrar lugares onde o glúten é perfeito, não vai te fazer mal. Mas na grande maioria dos locais, quando nós comemos esse glúten, que é totalmente geneticamente modificado, o nosso corpo recebe aquilo como um invasor e ele ativa o nosso sistema imunitário. Claro. Né? E gera uma série de doenças, como a tiroidite de Hashimoto, por exemplo. Ela é muito provocada por isso. Então, tem que se ter cuidado. O nosso tempo em rádio passa muito rápido, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu ia pedir que deixasse uma última mensagem a quem nos está a ouvir, a quem está connosco, uma mensagem positiva para quem está connosco. Sim, por favor, não entendam a nutrição como um processo de emagrecimento. Entendam como um processo preventivo de saúde, porque se nós não podemos evitar completamente o desenvolvimento de doenças, que sim, nós sejamos capazes de, pelo menos, tornar a nossa saúde, mantermos por mais tempo a nossa saúde, porque o que nós queremos não é viver muito, é viver bem no tempo em que vivemos. Claro. Viver bem de dois pontos de vista, acho eu, reforçando o que disse. Do ponto de vista de não ter doenças tão agressivas como hoje estão tão disseminadas, doenças mais agressivas, nomeadamente as oncológicas, e também uma coisa que a mim, eu acho que mexe um bocadinho comigo, até pessoalmente, é nós passamos os últimos anos da nossa vida, os últimos 10, 15 anos, com qualidade. Dar qualidade à última fase da nossa vida. Porque Exatamente. há pessoas que vivem, a nossa esperança média de vida aumentou muito, é verdade, mas às vezes aquele último período, aqueles últimos 5, 6, 10 anos de vida, a qualidade é uma saúde farmacológica, né? A indústria farmacêutica consegue nos manter vivos por muitos e muitos anos, ali doentinhos. Claro, né? Claro, mas qual é o benefício para a pessoa? Pois. Para a sua integridade? Nenhum. Não é? Nenhum. Gisela, foi um gosto tê-la cá. Muito Adorei obrigado. Também, António. Muito obrigada. Por dizer, haveremos de vir a outros programas porque ficou muita coisa por dizer. E este é o último programa desta temporada. Vamos de férias. E em setembro voltaremos de alma e coração para estar convosco. A nossa missão é aconchegar a vossa alma e aquecer o vosso coração. Sabem que nós todas as sextas-feiras estamos aqui convosco de alma e coração. Se Deus quiser, em setembro retomaremos de alma e coração convosco mais uma temporada
para estarmos juntos. E juntos faz-nos mais humanos. E humanos é uma das nossas melhores qualidades. Sintam-se profundamente abraçados. A todos, um bom agosto. Quem for de férias, umas boas férias. Quem não for de férias, um excelente agosto. Sejam felizes, que é o mais importante da vida. Sintam-se profundamente abraçados.